Olá, o JR Entrevista começa agora. E hoje aqui com a gente, o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, General Augusto Heleno. O Gabinete de Segurança Institucional é responsável pela segurança direta do presidente, por coordenar ações de inteligência, analisar riscos e prevenir crises. Ministro, seja muito bem-vindo aqui ao JR Entrevista. Eu gostaria de começar a nossa entrevista perguntando justamente sobre uma das principais atribuições do GSI, que é passar informações de inteligência para o presidente da República. Nós temos algum risco nesse momento de conflito aqui na América do Sul? É um prazer estar aqui novamente e é muito importante essa oportunidade de ter esse espaço para colocar algumas coisas. E eu tenho certeza que nós vamos aproveitar o tempo muito bem aproveitado, tem muita coisa para conversar. Olha, a América do Sul está vivendo uma fase difícil, porque nós temos o Brasil, um país cuja eleição mudou os rumos do país. Temos a Venezuela, que é uma situação especial, onde um país que já foi o mais rico da América do Sul está vivendo uma crise sem precedentes, sacrificando demais o povo venezuelano. A prova é nós termos hoje a quantidade de venezuelanos que nós temos no Brasil. E nós somos, talvez, dos países que fazem fronteira com a Venezuela, o menos atingido por essa evasão de venezuelanos. O Equador foi muito atingido, Colômbia muito atingido, Peru muito atingido. E nós também, eles procuram os outros países até por uma questão de idioma, mas nós temos uma operação que teve um êxito enorme, que é a Operação Acolhida, mas que tem nos dado muito trabalho. Nos honra o fato de termos sucesso nessa operação e termos jogado o nome do Brasil na própria ONU como um país capaz de receber imigrantes como poucos no mundo. Ministro, mas esse contexto, ele remete a um risco de conflito armado na América do Sul ou não? Acho que está longe disso, mas nos coloca em algumas situações preocupantes. Por exemplo? Por diferenças ideológicas. A própria Argentina, que já entrou numa crise, além da crise política, tem hoje uma crise econômica, que já vinha do governo Macri, mas se agravou, e a Argentina está vivendo uma fase muito difícil, e vai ter novamente que fazer um esforço grande para vencer a crise. Temos o próprio Paraguai, que é um país que depende muito dessa relação com o Brasil, com a própria Argentina, mas o Paraguai é um país que hoje tem um ótimo relacionamento conosco. Mas, de qualquer maneira, é uma sociedade preocupante, porque tem muita coisa ali que não é do agrado, eu tenho certeza, do próprio presidente paraguaio, mas que já vem de muito tempo, como o tráfico de maconha, como a produção de cigarro falsificado. Tudo isso faz com que o país tenha determinadas tarefas que acabam fazendo com que a sua segurança fique voltada para esses pontos. Agora, dentro desse contexto político e ideológico que nós temos aqui com os vizinhos na América do Sul, o senhor defende a posição do ministro da Defesa de um maior orçamento para as Forças Armadas neste momento? Essa é uma posição difícil. O General Fernando está no papel dele. Né? E por que ele hoje tem argumentos fortes para defender esse orçamento mais justo para as Forças Armadas? Porque as Forças Armadas estão sendo empregadas numa série de atividades que não são atividades fim das Forças Armadas. Então, por exemplo, agora mesmo nós temos 34 mil militares participando dessa campanha contra o Covid, né? Em prol de defesa da população contra o Covid. Temos mais 3.500 militares exclusivamente para tratar de queimada da Amazônia. Nós temos hoje os nossos batalhões de engenharia. O ministro Tarcísio é uma máquina, né? Então, ele conhece muito bem os batalhões de engenharia. Foi capitão do Exército, saiu há muito tempo, mas trabalhou muito nos batalhões, foi até para o Haiti com uma companhia de engenharia. Então, ele sabe perfeitamente qual é a capacidade dos batalhões de engenharia. Está empregando muitos batalhões de engenharia. Então, nós distribuímos água no Nordeste. Nós construímos estrada, construímos ferrovia, estrada de rodagem, ferrovia. Nós somos acionados. Agora mesmo a intervenção do Rio de Janeiro. Então, isso são gastos que estão fora do contexto. E a nossa situação, tanto do ponto de vista de munição,
quanto do ponto de vista de armamento, nós estamos muito pobres em relação a isso. Defasados. Mas é claro, nós temos a compreensão perfeita de que no momento em que se estabelecem prioridades, as Forças Armadas não ficam num primeiro plano. Apesar de tudo que é cobrado das Forças Armadas, pela sua característica, pela sua permeabilidade, capacidade de estar em qualquer lugar do país, mas nós sabemos que nós não podemos nos considerar prioridade. Nós temos a saúde, a educação, né? O próprio desenvolvimento, a própria infraestrutura. Nós temos certeza que há outras coisas prioritárias. Mas não podemos esquecer que um hiato muito grande na formação do pessoal das Forças Armadas, porque o material você pode até ter na prateleira, pode comprar de outros países, mas pessoal você não adestra em pouco tempo. Então essa não é uma briga, mas é uma situação, um desafio que nós sempre colocamos. Olha, não vamos esquecer que nós temos gente, e gente você não consegue fazer competente em pouco tempo e sem uma estrutura que possa trabalhar nesse sentido. Ministro, diante do comentário do senhor aí da atuação, né, dos militares em diversas áreas, tem uma discussão hoje também sobre a participação dos militares, principalmente da ativa, né, não é o caso do senhor que está já na reserva, da ativa no governo. A gente não tem números exatos, números claros, mas antes de falar sobre os números, eu queria saber do senhor se o senhor vê com ressalvas ou não a participação de militares da ativa no governo. Saíram uns números aí, recentemente, dizendo que havia 6 mil militares participando do governo. O senhor sabe se esse número está correto? Claro que não está correto para o fim a que se destinava. Isto não é a representação real de quantos militares estão no governo, participando do governo. 2 mil desses 6 mil foram chamados pela Previdência Social para reduzir o tempo de espera daqueles que dependem da Previdência. E esse pessoal vai ser liberado. Eles vão ser utilizados por algum tempo, vão ser liberados. E por que pegaram o pessoal militar? Porque é o pessoal que tem uma formação, que pode atuar nisso e depois vai ser devidamente defenestrado, né? É um termo forte, mas é isso. Vai terminar... É um trabalho temporário. Trabalho temporário. Então, eles vão sair. E outro ponto que eu tenho colocado... Bom, aí você cai para 4 mil. 4 mil não é muito diferente do que aconteceu nos governos anteriores. Governo Temer, governo Lula, governo Dilma, os números estão aí. Só que sempre falam nesses 6 mil. E, na verdade, a comparação tem que ser com 4 mil. Porque esses 2 mil vão ser para uma missão específica. O que eu defendo nesse aproveitamento dos militares é que uma das coisas que as Forças Armadas preservaram foi o sistema militar de ensino. E o nosso sistema militar de ensino, comprovadamente, é de muita eficiência. Então, você abrir mão dos militares para algumas funções no governo, principalmente militares da reserva, não faz sentido. É uma questão de aproveitar o material humano que está disponível. A maioria na reserva. Eu, por exemplo, eu passei 45 anos no Exército. Se você contar tempo de colégio militar, que não está incluído nesses 45 anos, mas se contar o tempo que eu estudei em escolas das Forças Armadas, patrocinado pelo dinheiro público, né? O povo estava pagando a minha educação. Passei 20 anos em escolas militares. Por que não me aproveitar? Andei pelo Brasil inteiro, conheço razoavelmente os problemas do Brasil inteiro. Vivi intensamente o problema da Amazônia, que é uma área crítica do Brasil. Vivi intensamente os problemas, não vou dizer que vivi intensamente problemas políticos, não são problemas político-partidários, mas a situação política do país, eu convivi aqui em Brasília, porque fui ajudante de ordem do ministro, fui assistente de um outro ministro, fui participante do governo Collor na presidência da República, do governo Itamar na presidência da República. Então, por que não aproveitar tudo isso que eu acumulei ao longo da vida? Mas eu acho que o que está mais em discussão hoje não é a questão dos militares da reserva, são exatamente os militares da ativa e, principalmente, para ser mais claro ainda, é a posição do ministro interino Pazuello no Ministério da Saúde. Essa situação, o senhor vê com ressalvas ou não? No caso, não. Não vejo ressalva nesse caso. Não prejudica a imagem das Forças Armadas, não há esse risco? Não.
Prejudicar depende do resultado lá na frente. Do resultado e do que se alardeia, né? Se a imprensa todo dia fizer críticas ao general Pazuello, algumas totalmente infundadas, é lógico que acaba tendo um desgaste na imagem do Exército. Mas o Pazuello é um oficial excepcional, que já mostrou, ao longo da vida dele no Exército, ele foi exigido muitas vezes, por ser um oficial do quadro de intendência, ele foi muitas vezes exigido como gestor. Em todas elas saiu-se muito bem. E a avaliação dele, do trabalho dele nesse momento? Quem está avaliando são os secretários de saúde. 17 secretários de saúde já declararam que ele faz um trabalho excepcional. Já recebeu agradecimentos do governador de São Paulo, e ressaltando, olha, eu posso até ter divergência com o presidente da República, mas com o general Pazuello eu tenho que agradecer, ele tem sido extremamente afável, extremamente leal com São Paulo, tem feito o possível para ajudar São Paulo, e ele não tem interesse de ajudar A ou B, ele quer fazer o trabalho dele. A Operação Acolhida lá em Roraima, que é considerada na ONU como a melhor operação que já teve para acolher imigrante ali, é quase refugiado, eles não têm a conotação de refugiado, que é uma situação especial. Mas os imigrantes que chegam da Venezuela, chegam em péssimas condições, largam tudo para trás, a ONU mesmo considera a melhor operação de apoio a imigrantes que já aconteceu no mundo. E foi o general Pazuello que saiu do nada. O pessoal chegando, transformando Boa Vista numa cidade insuportável. Ele assumiu, organizou até hoje. Então, o aproveitamento do Pazuello é muito válido, principalmente numa situação como essa. A prova está que ele tem o elogio de praticamente todos os secretários de saúde e ele começou a desbaratar uma série de ações ilegais que estavam acontecendo com o material. É até inacreditável, né? Que alguns dos nossos compatriotas tenham feito coisas ilícitas com o material que estava recebendo numa crise séria para atender o seu semelhante. Então, essas críticas ao Pazuello não têm fundamento. Ah, devia ser um médico. Sim, devia ser um médico. Só que foi tirado do presidente da República a orientação técnica para enfrentar o Covid. O Supremo Tribunal Federal passou para os estados e municípios. Então, o presidente tem feito todo o possível, está em números perfeitamente espelhados. O que o governo federal botou de dinheiro nessa brincadeira não é fácil, tem que estar na mão de bons gestores. Senão, a gente sabe que o Brasil gosta de uma corrupção, né? Então, se deixar, nós vamos ter corrupção para burro. E por falar em corrupção, a gente vai seguir nesse tema, ministro, mas antes um lembrete. Você pode assistir ao JR Entrevista na Record News às 10h30 da noite, pelo portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à 00:30 e também nas nossas redes sociais. Ministro, é bom o senhor tocar, né, no assunto corrupção, que o governo Bolsonaro foi eleito com uma pauta muito forte de combate à corrupção e da forma que a política estava sendo executada até o momento. Então, como o senhor entende hoje uma aproximação do governo com o Centrão? Bom, o que o presidente prometeu e anunciou, ele está cumprindo. O governo chegou a 500 dias de governo e comemorou não ter nenhum caso de corrupção na imprensa, que, sabidamente, uma grande parte é contra o governo, né? Não enxerga nada de bom no governo, bate no governo todo o tempo e não consegue encontrar no governo traços de corrupção. Então, isso aí ele está cumprindo a promessa. O que a gente pode deduzir dessa aproximação do Centrão, e isso para mim é evidente, já houve uma eleição da época que o presidente foi candidato, à época que ele é presidente da República, houve uma eleição, uma renovação na Câmara e no Senado, e houve uma decepção nessa história. O PSL, que surpreendentemente fez 52 deputados, o que foi para todo mundo. Pô, como é que o PSL fez 52 deputados? Mas a prova é que esse pessoal era muito novo, talvez isso tenha influído muito, e até despreparado para ser um partido com 52 deputados e alguns senadores. Eles não estavam preparados para ter essa tarefa. Olha, vocês basicamente foram eleitos à sombra do presidente Bolsonaro e o presidente espera que vocês deem um apoio
total ao governo dele. Pode discutir, mas na hora de dar apoio, não, nós estamos juntos, é assim, vamos tocar. Não, quase derreteu o PSL. Ficou com pouca gente para lhe dar uma base parlamentar. E a nossa estrutura política está montada em cima da existência de uma base parlamentar. Você não aprova nada. O que você vai aprovar? Então, essa história de centrão, isso aí, hoje esse nome de centrão, aos pouquinhos vai se desfazendo essa lenda de centrão. Né? Então, mas é um mal necessário, então? Não é um mal necessário, é a única maneira do presidente ter gente para apoiar as suas bandeiras, as suas iniciativas, senão ele vai ficar sempre na dependência do que a Câmara achar bom. General Heleno, então na visão do senhor, muitos parlamentares do PSL se revelaram traidores? Não querem dar essa pecha de traidor, eu não quero dar essa pecha de traidor, mas eles mostraram ao longo do tempo que não estavam preparados para ser do PSL, eles não tinham convicções suficientes para abraçar as bandeiras que o PSL, na época da campanha, abraçou. Então, muitos se bandearam para outros partidos, disseram coisas que não se esperava que partisse deles. Então, houve um esvaziamento do PSL. Isso, politicamente, teve um impacto grande. E o presidente teve que refazer a sua contagem, que isso é fundamental. Quantos eu posso ter no Congresso, quantos eu posso ter na Câmara, quantos eu posso ter no Senado, para apoiar os projetos do presidente da República. Agora, uma linha de mais diálogo e menos embate que a gente já vem percebendo nas últimas semanas, nos últimos meses, do próprio presidente Jair Bolsonaro em relação aos outros poderes, também faz parte dessa preocupação com a governabilidade? Não tem dúvida que um equilíbrio e harmonia entre os poderes é altamente desejável, mesmo que, lá, lógico, jamais vai haver unanimidade de conceitos, unanimidade de ideias, de intenções, mas um ambiente de respeito, né, de harmonia, de conversa, de diálogo, é fundamental para que os objetivos sejam atingidos. Alguns não vão ser conseguidos, outros vão ser conseguidos, mas não pode ter o tempo todo um diálogo ríspido e algumas insinuações maldosas de um lado ou de outro. Eu acho que o próprio presidente percebeu isso e falou, bom, vamos General tentar Heleno, arrumar. Falando sobre essa questão de embates, não há como esquecer que há poucas semanas a gente teve um forte embate do governo com o ministro Gilmar Mendes, né, que acusou as Forças Armadas de estar ligado a um genocídio, principalmente por conta do ministro Pazuello. O senhor deu uma declaração firme em resposta, né, ao ministro Gilmar Mendes. Qual que é a avaliação que o senhor faz agora, um pouco depois desse cenário todo? Isso está superado? Essa crise, esse bate-boca está superado ou não? Nós podemos considerar superado porque o tempo passou e a coisa esfriou, né? Mas quem deu a declaração compatível e oportuna foi o ministro da Defesa, o general Fernando. Primeiro fez uma declaração que a gente pode considerar até morna, mas aí sentiu, pela gravidade da acusação que foi feita, acusar as Forças Armadas brasileiras de participar de genocídio é de uma infelicidade total, né? Então, o problema não está superado, porque o ministro Gilmar até agora... Faltou o pedido de desculpa? Não falou, nem quero falar em pedido de desculpa, ele pode dizer qualquer coisa. Ele só não pode manter essa posição dele, que a posição é injusta, é inoportuna e é lógico que é ofensiva às Forças Armadas. Então faltou mudar a frase. É problema dele. Agora, o problema não está superado exatamente porque não houve a retratação dele com a verdade. Não é nem com as Forças Armadas, uma retratação com a verdade. Mas acusar as Forças Armadas de genocídio é um absurdo total. Pois é, ministro, mas esse tipo de interpretação de que as Forças Armadas, de repente, estariam associadas a um genocídio, não vem exatamente do risco de ter as Forças Armadas em um papel no Poder Executivo fundamental em frente ao Ministério da Saúde, tendo que responder pelas mortes da Covid-19, por exemplo? Mas isso é um outro absurdo, querer colocar nas costas do governo as perdas lamentáveis, terríveis. Cada ser humano que perde a vida nessa situação, a gente sofre com isso.
A gente imagina, inclusive, o sofrimento dessas famílias. E o presidente sente muito isso. O presidente gosta de povo. Ele não vai para o meio do povo porque vou lá me mostrar. Ele gosta. A gente fala para ele, não, o presidente não vai. Ele vai porque ele gosta de estar em contato com a população, gosta de sentir perto dele qual é o sentimento da população. Obrigado, então, ministro. Isso aí é uma coisa que a gente tem que deixar muito claro. Ele sofre muito com cada perda que acontece. Agora, a acusação às Forças Armadas, com tudo que faz, extrapolem muito as suas missões constitucionais. Dizer que as Forças Armadas são partícipes de um genocídio, o cara está em outro país, ele não tá no Brasil. Ministro, obrigado. A gente vai fazer uma rápida parada e na volta a gente fala de segurança cibernética. Continue com a gente. Estamos de volta com JR Entrevista e o nosso convidado de hoje é o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, o general Augusto Heleno. General, as mudanças no esquema de segurança hoje são muito rápidas, né? Um mundo conectado, tecnológico, vírus de computador, vírus de WhatsApp. Como que o Gabinete de Segurança Institucional conseguiu ou está tentando se adaptar a essa nova realidade para garantir a segurança dos dados e do presidente da República? Nós sabemos que isso aí é um desafio mundial, não é só do Brasil. O mundo inteiro está envolvido em segurança cibernética. Nós temos tido uma preocupação muito grande em acompanhar a evolução, principalmente do inimigo, entre aspas, daqueles que querem invadir as nossas redes para tirar proveito disso. Uns proveitos até que não causam prejuízo, outros causam sérios prejuízos. Nós acabamos de estabelecer, e ficou muito boa, um documento sobre a política de segurança cibernética do Brasil. No cômputo geral, isso é uma luta do bem contra o mal. Como nós temos tido muito poucas invasões das nossas redes, nós podemos considerar que o bem tem tido uma vitória esmagadora sobre o mal. Por enquanto. E eu acho que a aplicação e a competência do nosso pessoal que trabalha nessa área, e aí não é só o GSI, todo o sistema brasileiro de inteligência tem participação nisso aí. As Forças Armadas, cada força tem participação. A Receita Federal, a Polícia Federal, Polícia Rodoviária. Então, todos aqueles órgãos que estão no Sistema Brasileiro de Inteligência, são 42, tem 13 ministérios que estão diretamente citados e são integrantes do Sistema Brasileiro de Inteligência. Nós temos tido um sucesso muito grande em bloquear esses ataques. Claro que isso é diário, é permanente, e nós sabemos que isso é um objetivo permanente dos adversários. Então, nós temos que manter isso muito Nesse cuidado. tema segurança cibernética, eu queria repercutir com o senhor uma declaração do embaixador americano nesta quarta-feira, que ele disse que vamos ter consequências econômicas negativas no país caso a gente permita que a chinesa Huawei dispute o leilão de 5G programado para o ano que vem. Como o senhor vê esse tipo de declaração, de consequências negativas? O senhor enxerga isso como uma ameaça? Eu não considero uma ameaça. A gente pode considerar um alerta. É óbvio que há uma preocupação, e não é só do Brasil, vários países do mundo que já fizeram o primeiro trabalho em relação a 5G e que já estão organizando leilões ou licitações, como quiserem chamar, para estabelecer quem são as operadoras que vão atuar e quem serão os protagonistas da instalação dessa rede 5G, que isso é uma coisa interessante. Tem muita gente que fala em 5G achando que 5G é igual ao 4G, 3G, 2G. Não é. O 5G é um avanço enorme na área de tecnologia, mas não é barato. 5G é muito caro. E vai atuar numa coisa que nós estamos engatinhando no mundo, que é a internet das coisas, né? E a inteligência artificial. Então tem que ter muito cuidado na instalação dessa rede 5G. Ela é muito cara, ela exige equipamentos muito mais próximos um dos outros, antenas muito mais potentes. Então será uma instalação muito cara. Mas o GSI já encontrou algum indício de que os equipamentos chineses trazem algum risco ou não, ministro?
nós já falamos sobre segurança cibernética. Qualquer área da segurança cibernética é área de risco. Que você tem que descobrir o seguinte: como é que eu vou me proteger de invasões nas minhas redes? Tá? Então, se você não tiver confiança absoluta nas empresas que vão participar do leilão, você terá justificativa para E existe essa alijar. preocupação hoje já? Não, essa preocupação existe no mundo inteiro. Mas aqui Nós no Brasil? assistimos agora recentemente a França alijou a Huawei da concorrência. O Reino Unido já fez, a Austrália já fez. Então, há vários países que já... O senhor acha que a gente tem que fazer isso Não também? sei. Mas o Brasil vai analisar. Nós vamos analisar. Nós vamos analisar, Se entender que há risco. vamos levar em conta, e se a gente entender que há risco, é óbvio que é uma questão de patriotismo até. Independente da posição norte-americana. E lógico, não é a grande meta aí não é agradar o americano, agradar o coreano, agradar... Não, o finlandês, que tem empresas que estão voltadas para isso. Nós temos que proteger a nação brasileira, e aí o conceito de nação fica muito explícito, que é a população do Brasil, com todos os seus interesses. Eu não posso expor essa população a ter os seus dados violados para nenhum país do mundo. Então, isso é uma preocupação, não tem nem dúvida. Ministro, o projeto que combate as fake news passou no Senado Federal, está agora em tramitação e em discussão na Câmara dos Deputados e traz alguns pontos polêmicos que seriam considerados mais um ataque à liberdade de expressão do que uma proteção mesmo contra notícias falsas. Qual a visão do senhor, né, como na estratégia até mesmo de segurança e de liberdade do cidadão, qual a visão que o senhor tem desse projeto que já está na Câmara? Olha, essa é uma posição muito difícil, principalmente na minha função, né? Mas vou dar uma opinião que é pessoal e que não é funcional. Não é institucional. Eu acho que, diante da defesa ardorosa que se faz no Brasil, da democracia ampla, geral e restrita, eu acho que qualquer cerceamento de opiniões, cerceamento de posições, ela compromete um pouco a liberdade de expressão. E nós vamos ter muita discussão em torno disso. Se eu tivesse que votar, eu votaria contra esse projeto que está, na minha opinião, claramente violando um princípio básico da democracia, que é a liberdade de expressão, né? E a liberdade de emitir opiniões. Por que isso aí tem que ser levado nos termos que está sendo levado? Por que isso não é levado, como muitas outras coisas são levadas, para um problema jurídico? Se eu falar uma coisa, que eu ofendi alguém, que eu menti, me processem. Me processa e eu vou pagar pelo que eu fiz, pelo meu erro. Agora, eu querer investigar tudo que está em rede social, que está no jornal, não sei o quê, se isso for levado a sério, totalmente a sério, nós vamos ter muitos jornalistas presos. E muita coisa que é publicada no jornal não tem nenhum fundamento. É fake news nítida. Pô, sai no jornal, se alguém processar, pode até ganhar a causa, vai tirar dinheiro do camarada, vai para a justiça. Agora, querer transformar isso aí numa regra de uso permanente, eu acho uma medida antidemocrática. Entendo, ministro. O JR Entrevista faz mais um pequeno intervalo e daqui a pouco as ações de proteção à Amazônia. Não sai daí. Estamos de volta com o JR Entrevista e o nosso convidado hoje é o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, General Augusto Heleno. Antes da gente voltar a outros temas, tem muitos, eu queria voltar ao tema pandemia. O senhor acha que o governo cometeu algum erro de comunicação na pandemia? Olha, eu não acho que tenha tido erro de comunicação. A verdade é que essa pandemia talvez seja, não vou chamar de enfermidade, não sei se o nome correto é isso, mas é um fenômeno dos mais desconhecidos na história da humanidade. Você não consegue 2 infectologistas que falem a mesma coisa, 2 médicos que falem a mesma coisa, 2 pacientes que tenham tido a mesma sensação. As reações são completamente diferentes. E essa briga, entre aspas, que tem sobre como tratar
vai dar hidroxicloroquina quando o cara anunciar que tem um primeiro sintoma, vai dar depois que ele está mal, vai deixar o sujeito passar mal para ir para o hospital, leva desde o início. Então, as opiniões são as mais divergentes possíveis. E pior, tem por trás dessas opiniões grandes interesses, né? Econômicos, geopolíticos. Então, tudo isso tem que ser levado em conta na hora de querer abraçar alguma dessas opiniões. Mas nesse período o governo teve 3 ministros da saúde, o atual ainda é interino, né? Sim. Talvez isso tenha sido Foi uma coisa que foi praticamente imposta ao governo, né? Porque o presidente, desde o início, tinha uma postura, houve uma reação à postura do presidente. Aí o terceiro, que é o caso do general Pazuello, foi a busca de um gestor para uma situação onde a gestão se tornava fundamental mais do que o conhecimento médico, uma vez que a área médica estava entregue aos estados e aos municípios. Então, essa história da falha da comunicação, é difícil caracterizar isso, porque todo o tempo houve uma divergência diária e constante sobre todas as providências que foram tomadas. Então, fica difícil se avaliar sob o ponto de vista da comunicação. E o senhor comentou sobre isso. O senhor atuou bastante tempo na região amazônica e a gente tem uma discussão grande hoje sobre a proteção da Amazônia. Você está vendo o aumento do desmatamento e principalmente também com a questão internacional. Você acha que a gente tem que melhorar a imagem que a gente passa para o exterior com relação à proteção à Amazônia? As nossas brigas em relação à Amazônia são pela injustiça que é cometida em relação ao Brasil nessa história de proteção do meio ambiente. Países que hoje têm 3% de florestas naturais querem condenar o Brasil. A Amazônia, por exemplo, tem 85% aproximadamente de floresta intocada, né? E sempre pegam a parte que... É claro que está certo fazer desmatamento na Amazônia? Não. Está certo incêndio na Amazônia? Não. Só que qualquer ação na Amazônia requer meios muito apropriados e muito densos. Eu preciso ter muitos helicópteros, preciso ter muita viatura, preciso ter muita capacidade de me mexer na Amazônia para poder fazer um combate efetivo. No ano passado, nós demoramos a agir e talvez pudéssemos ter tido resultados melhores se nós tivéssemos tomado a providência desse ano. Esse ano, o general Mourão, voluntariamente, decidiu criar e assumir a chefia de um conselho da Amazônia Legal, tá? Isto vai dar certo, porque o Exército botou muita gente lá, que está no Covid, criou várias áreas, botou não só na Amazônia, no Brasil inteiro, criou comandos de área, exclusivamente para tratar de meio ambiente. Mas não era uma tarefa para o IBAMA, para o ICMBio tomarem a frente dessa responsabilidade? Aí vem o problema da natureza da tarefa. Se você considerar exclusivamente as missões desses órgãos, você chega à conclusão que eles que têm que cuidar disso. Só que quando você avalia os meios que eles têm disponíveis para cumprir essa tarefa, eles não são os meios necessários, nem os meios compatíveis. Eles dependem de apoio logístico, que é o que está previsto para as Forças Armadas fornecerem nesse caso. Precisam de meios de transporte que eles não têm, precisa muitas vezes de um treinamento que eles não têm. Não é fácil o camarada se deslocar na Amazônia. É muito difícil. O sujeito tem que ter intimidade com a selva. E não é assim com todo mundo. Então, é por isso que nós precisamos colocar bastante gente na área. A gente não faz ideia. Eu fico impressionado. Tem gente que passa 2 dias no Hotel Tropical em Manaus, aí vai à Zona Franca de Manaus e acha que conhece a Amazônia. A Amazônia é legal, são 5.200.000 quilômetros quadrados. A Europa inteira cabe ali. Então, você cuidar de meio ambiente em alguns países, não estou desmerecendo o cuidado, mas é muito mais fácil. Você vai cuidar de meio ambiente na Holanda, na Bélgica, na própria França, é muito mais fácil. Você vê a Amazônia, o tamanho que é, as distâncias, as dificuldades oferecidas pela selva. Você não pode considerar que é uma tarefa igual a cuidar do meio ambiente
Obrigado. em alguns desses países. Ministro, muito obrigado pela entrevista, pela participação aqui com a gente. O JR Entrevista fica por aqui, mas lembramos que você pode assistir ao programa na Record News às 10h30 da noite, pelo portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas à 00h30 e também nas nossas redes sociais. Obrigado, ministro Augusto Heleno, pela participação e obrigado você também pela sua audiência. Até uma próxima.